Então, pessoal, beleza? Eu vou fazer aqui uma revisão de alguns assuntos bem básicos de química. Eu vou falar sobre ligações químicas, certo? Vou falar sobre estequiometria, certo? E vou falar também sobre gases, certo? Beleza, então eu vou abordar esses três assuntos aqui nessa revisão que vai ser bem rápida para ficar gravada aqui para depois eu soltar para a galera, certo? Acabei resolvendo para fazer isso de última hora, não mandei para ninguém, então é só para gravar mesmo. Aqui ficar gravadinho e depois eu faço os recortes e mando para a galera, certo? Então vou começar aqui por essa questão de número um. Ela fala o seguinte: as propriedades exibidas, certo? Está falando das propriedades. As propriedades exibidas por um certo material pode ser explicada pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades, certo? Então, que propriedades seriam essas? Então, você tem aqui alta temperatura de fusão e de ebulição, certo? Boa condutividade elétrica em solução aquosa. O que é solução aquosa? É quando você tem a substância dissolvida em água. E mau condutor de eletricidade no estado sólido. Então, ó, a partir das propriedades exibidas desse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Então, isso daqui é característica de composto, certo? Iônico. Ok? Então você tem alta temperatura de fusão e de ebulição, você tem uma boa condutividade elétrica, mas quando dissolvido em água, podia também ser fundido, ok? E um mau condutor de eletricidade no estado sólido. Isso é comportamento de composto iônico. Só para você saber mais, como é que se comportaria um metal? Um metal, ele não é mal. A única diferença aqui, certo? É que você tem temperatura de fusão e ebulição alta para um metal. A condutividade elétrica, ele vai ter uma boa condutividade elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Não precisa estar dissolvido em água ou estar em solução aquosa, certo? Então aqui é a característica de composto iônico. O composto covalente, voltando aqui, o composto covalente tem até aqui na letra B, né? Ó, o composto covalente, ele não conduz corrente elétrica, de jeito nenhum, certo? A temperatura de ebulição e de fusão é bem variável. Você tem a água, por exemplo, que você encontra naturalmente no planeta Terra, no estado sólido, líquido ou gasoso, ok? Então, bora aqui para a questão 2. Então vamos pegar aqui essa questãozinha 2. Considere o elemento considere o elemento cloro formando o composto com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais elementos o cloro formam um composto covalente? Então, se você está falando do cloro, né, que ele é um A metal, ele está lá na família 7A, na família dos halogênios, na mesma família que o flúor, que o bromo, certo? Ele vai fazer um composto covalente com um outro A metal, certo? E daqui, dessas opções, a gente tem o hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Esses dois caras aqui, o sódio e o cálcio, são metais, não são ametais. Os únicos ametais que a gente tem aqui é o hidrogênio e o carbono. Então a única alternativa que a gente pode pegar aí é com todos? Não, não é com todos. Apenas o hidrogênio? Não, dá para fazer com carbono também. Com carbono
e hidrogênio. Aí você pode ir lá e marcar a letra C, certo? Vamos agora aqui entrar em umas questõezinhas de estequiometria, né? Pegar aqui meu celular já para usar a calculadora para ser mais rápido, não perder tempo calculando nada, certo? Então, bora lá. Questão 3. O etanol pode ser usado como combustível em veículos de três maneiras: etanol comum, etanol aditivado e etanol misturado à gasolina. O etanol comum é o álcool hidratado misturado, mistura de água e álcool, que vai ter aí essa proporção em porcentagem, beleza. É só para dar um contexto isso daqui, né? Não apareceu comando nem nada. Observa a reação de combustão etanol. Beleza, se a gente tem isso daqui, é o etanol. Aí como é que eu ia saber que isso daqui é etanol? Gente, se você tem aqui O2, isso é o gás oxigênio. CO2 é o gás carbônico. H2O é quem? É água. Então, isso daqui é etanol, não é uma coisa que você precisaria saber decorado. É por lógica, é por conhecimento básico de química. Vindo aqui para a pergunta, calcule o número de mols de CO2 formado na queima de 5 mol de etanol. Então a questão está se referindo aí ao etanol e ao CO2. Se a gente for pegar a proporção C2H5OH e CO2, qual é a proporção? É 1 mol está para 1 mol, né? Então, bora aqui para a pergunta. Quando a gente tiver 5 mol de etanol, qual o número de mols de CO2? Ó, a pergunta é qual o número de mols de CO2 que você vai ter. Então, aqui você vai fazer uma regra de 3, certo? Fazendo essa regra de 3 aqui, se Ai, desculpa, gente. O CO2 é um 2 aqui, viu? É de 1 para 2, ó. É um 2 aqui e é um 1 aqui, ok? Então, o mol está para 2 mol. Logo, 5 mol vai estar para quanto? Aí você vai ficar com 5 vezes 2 e vai passar o 1 dividindo, mas tanto faz. 5 vezes 2, 10, dividido por 1, 10, né? Então, 10 mol de CO2 é formado quando 5 mol de etanol é queimado, ok? Então, a gente já fez nossa questão de estequiometria. Bora aí para uma questão sobre gases, né? Eu já estou vendo aqui 5 litros de uma determinada massa gasosa. Encontra-se a pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa para 20 litros. Qual será a nova pressão? Então, aqui, transformação gasosa, a gente vai recorrer àquela forma. Pressão inicial, PVT por fotó, né? Que chamam pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes um volume final dividido por uma temperatura final. A gente viu que a expansão é isotérmica, então a gente não vai precisar trabalhar com temperatura, certo? Já que a temperatura é constante. Agora eu vou só acrescentar as informações aí, os dados, certo? A pressão inicial é de 8 atm, certo? Opa, não vai nem precisar passar esse traço aqui, já que eu não vou trabalhar com a temperatura embaixo. Vezes o volume inicial, que me disse que é 15 litros, igual a pressão final, não sei quanto é, certo? Só que o volume final eu sei, é 20 litros, né? Foi uma expansão realmente, né? Ó, de 15 litros foi para 20 litros. Então a gente vai ver o que é que vai acontecer com a pressão. Se o volume aumentou, né? Se o volume aumentou, quer dizer que a pressão diminuiu. Então esse valor de PF tem que dar pelo menos um pouco menor que 15, ok? Então, eu vou multiplicar esse 8 vezes 15 e vou passar, vai ficar 8 vezes 15 dividido por 20, que vai dar o PF. Então, 8 vezes 15 é 120. Isso dividido por 20 vai dar o PF. Quanto é que vai ficar isso daí dividido por 20? Vai ficar 6. Então, 6 ATM, certo?
Então, 6 atm é igual à pressão final. E você note que é uma pressão menor do que a pressão inicial, que era de 8 atm, justamente. Se o volume aumentou, a pressão ela vai ter que diminuir. Cadê? Quatro questões aqui, já revisei essa parte toda aí. Ok? Vou finalizar aqui e vou fazer uns recortes.